Fala pessoal, tudo bem? Rafael aqui do canal Logisticando na Vida. Basicamente eu tô gravando alguns vídeos para poder começar a publicar aí no canal. Logo vai ter muita coisa bacana para vocês verem, e pra gente dar andamento nesse projeto. Mas eu acho que tem um tema muito importante, acho que é um dos assuntos que eu vou abordar também dentro do canal, mas de uma maneira mais profunda e mais para frente, né? Porque o objetivo inicial é usar a logística, entender a logística o quanto ela impacta no nosso dia a dia, na nossa vida. Mas eu acho que tem um tema muito importante agora para a gente falar, principalmente a gente que está aqui na América do Sul, né? Eu estou aqui no Brasil, sobre a possível invasão dos Estados Unidos à Venezuela. Então acho que é interessante, né? O que tem circulado, o que tem vindo do próprio governo dos Estados Unidos, né? Que é uma luta no combate ao narcotráfico, classificando o Maduro como um narcotraficante envolvido, né, com os cartéis, né, envolvido com um cartel muito conhecido ali na Venezuela, que é o Cartel del Sol. Mas a verdade, a gente de fato não sabe, né, se é isso. E eu acho que se a gente trazer um ponto de vista de logística militar, existem alguns detalhes que eu acho que são muito mais relevantes e que fariam muito mais sentido essa prontidão dos Estados Unidos ali no Caribe para poder atacar a Venezuela do que outra coisa. Eu vou tentar fazer super rápido aqui um resumo, e aí depois eu vou tentar fazer um vídeo um pouco maior com um pouquinho mais de detalhe, tá? Mas basicamente, antes dos Estados Unidos se posicionar ali no Caribe para poder para começar a colocar pressão na Venezuela, o que aconteceu, salvo engano, um mês antes, e eu vou tentar trazer depois um pouquinho mais de detalhe para vocês, foi que a Rússia fez um acordo militar com Cuba. E o que isso significa, né? Então, a Rússia fechou um acordo ali com Cuba para poder evoluir nas questões militares, para poder compartilhar informações, para poder ajudar no desenvolvimento militar de Cuba. Só que, dentro do ponto de vista logístico e estratégico, tá? Cuba fica numa posição muito, muito frontal aos Estados Unidos. Se você for pegar no mapa ali do Caribe, onde está posicionado Cuba fica de frente para a Baía ali da Flórida, né? Então, o posicionamento ali no ponto de vista militar de Cuba é muito estratégico. E esse é uma das razões, um dos motivos que os Estados Unidos sanciona, que os Estados Unidos pressiona, que os Estados Unidos condena Cuba. É a posição que Cuba está, tá? É a posição que o país tem, e isso pode gerar um ataque frontal aos Estados Unidos, né? E essa questão com a Rússia gerou muita preocupação nos Estados Unidos, porque obviamente existe uma guerra fria muito forte entre Rússia e Estados Unidos. Isso não é segredo para ninguém, isso acontece já há muitos anos, desde a Segunda Guerra Mundial. E eles mantêm essa Guerra Fria de uma maneira muito intensa, velada, porque as pessoas acham que isso já acabou. Enfim, isso nunca acabou. Essa é uma realidade, nunca acabou a Guerra Fria, muito pelo contrário, ela só está aumentando. Ou seja, os Estados Unidos trouxe uma preocupação muito grande para os Estados Unidos, tá? Então esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro elemento, né? Então, e aí só para você entender por que isso é agravante. Se a Rússia resolve fazer movimentos, treinamentos estratégicos, movimentos ali próximo da região ali onde Cuba está localizada, fatalmente os Estados Unidos é bloqueado nas suas exportações, tá? A costa onde eu tô dizendo para vocês é uma das costas, da costa marítima mais importante dos Estados Unidos. Basicamente,
por alto, 50% dos produtos que são da exportação, do escoamento de exportação dos Estados Unidos sai dali. E principalmente ali da Flórida, né, e de Louisiana, né, do porto de Nova Orleans. Então, muito volume, e o porto de Miami, obviamente. Então, assim, muito do volume operacional, logístico, da operação logística dos Estados Unidos, 50% sai dali. Então, os Estados Unidos seria muito prejudicado economicamente. Então, se esse acordo trouxe uma pressão forte para os Estados Unidos, tá? Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é o próprio BRICS. Apesar das pessoas dizerem que o BRICS não tem uma ideia, não tem um projeto, não tem nada sustentável, né? Dentro de ponto de vista econômico, dentro de ponto de vista, como se diz, geopolítico, né? O BRICS hoje ele põe uma pressão muito forte nos Estados Unidos com relação a uma mudança de regime governamental. Hoje os Estados Unidos é a principal liderança econômica do mundo. A influência dos Estados Unidos é muito forte no Ocidente. No Oriente também existe uma influência muito forte. E os Estados Unidos, como todo mundo sabe, ele influencia também muito, ele quer influenciar mais no Oriente Médio. Consequentemente, esses países, que é o BRICS, que é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tem outros países também, mas principalmente são esses. Esses países, eles têm trabalhado muito forte nos bastidores do mundo, né, nessa questão geopolítica, para mudar o regime, para que o mundo diminua a sua dependência dos Estados Unidos. Diminuir a dependência dos Estados Unidos significa pulverizar os acordos comerciais. Você vai sair do bilateralismo para o multilateralismo. E isso vai gerar um impacto enorme na economia americana. A economia americana hoje que vai, à medida do possível, ela vai caminhando, mas dentro dos Estados Unidos já se tem uma preocupação muito grande com o futuro da moeda, com o futuro dos americanos. E isso põe uma pressão muito forte no país que é hoje o principal e o maior em termos de influência econômica no mundo. Então, que isso acontece? E aí é onde entra a Venezuela em tudo isso. A Venezuela é um parceiro da Rússia, né? E o Brasil também sempre foi um país que teve boa relação com a Venezuela, hoje menos, né? Mais estremecida, mas sempre teve. E hoje, se a Rússia consegue fazer um movimento com Cuba e fazer um movimento com a Venezuela, os Estados Unidos ele se torna um país extremamente vulnerável a ataques. E ele pode ser atacado, tá? Então, o movimento dos Estados Unidos ele é muito mais para proteger o seu país, o seu território e os seus negócios, no meu ponto de vista, dentro dessa análise que eu estou trazendo aqui, do que de fato o problema com o narcotráfico. Por que eu estou trazendo isso, né? Muito rápido, se você fizer uma pesquisa, seja no Google, seja nos modelos de IA aí da vida, você vai ver que o principal país que coloca mais drogas dentro dos Estados Unidos é a Colômbia. E o segundo país é o México, né? A Venezuela nem figura entre os 5, salvo engano. E por que isso tudo está acontecendo? Justamente porque o real interesse dos Estados Unidos é outro, né? Então, acho que dentro desse vídeo eu consigo te dar aí já uma ideia, e eu vou tentar fazer mais um vídeo que eu vou te trazer mais alguns elementos. Quais são os elementos? Principalmente, vou trazer um elemento maior e que motiva muito os Estados Unidos, que é o petróleo, né? Então, a Venezuela ela tem muito a entregar aos Estados Unidos do que propriamente a questão com o narcotráfico. Mas acho que é isso. Eu fico por aqui e logo mais eu venho com mais vídeos aí para vocês. Um grande abraço.